Fala, fofuchas e fofuchas! Estamos aí de volta, galera. Vamos seguindo aí nossa matéria do terceiro bimestre de História. A gente, na última aula aqui, a gente falou, só para a gente relembrar aqui, os loucos anos 20, né? Aí vimos aí o American Way of Life, né? O desenvolvimento dessa industrialização, esse modo de vida americano, como os Estados Unidos vende, né, a cultura deles para o mundo. E agora a gente chegou, né, a gente está chegando aqui na década de 30, né, que a gente vai falar aqui principalmente da década de 30. A gente vai estar falando de datas aqui que vem antes de 30 e até depois de 30, mas o foco é 30 aí, que a gente chama de Primavera Fascista. Essa década aí é a década em que esses regimes fascistas eles vão, né, se desenvolver na Europa, chegando aqui na América também, mas a gente aí na América a gente não vai nem estar falando ainda não. A gente vai dar ênfase aí a 4 modelos de fascismo na Europa. Vamos ver aqui a Itália, né, com Mussolini, vamos ver aqui Hitler com fascismo nazista na Alemanha, e vamos ver aqui nos países aí latinos, Portugal, né, com Salazar, e na Espanha o Francisco Franco. Vamos ver aqui a Guerra Civil Espanhola, a gente vai estar discutindo, fechando isso aí, que aí 39 começa a Segunda Guerra Mundial, aí é a nossa próxima aula. Só para lembrar aqui, eu botei aqui para vocês, né, vocês aí estão assistindo o vídeo falando sobre as ideologias do século XX, que a gente falou aqui sobre fascismo, comunismo, socialismo, liberalismo econômico, fomos até do anarquismo. Eu dei bem básico, aquele quadro que eu fiz aqui, bem básico para a gente discutir isso. Agora a gente vai para o modelo fascista. Eu falei naquela videoaula ali, basicamente, até porque ela é um conteúdo de sociologia. Aí a gente não vai entrar em liberalismo e tal, eu só dei uma base para você poder entender basicamente. Agora, que história não, a gente vai falar sobre o fascismo. Vamos olhar as características fascistas. Primeira coisa que, antes de a gente começar a falar sobre os modelos fascistas, eu vou estar falando um pouquinho sobre cada um, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: fascismo, como eu falei lá no outro vídeo, fascismo ele é um modelo de extrema direita. Por que direita, André? Direita porque é economia, Você vê muita discussão sobre essas coisas, a gente vai quebrar aqui vários estigmas que a gente vê aqui. Primeiro, direita e esquerda está relacionado a modo de produção. E o fascismo ele tem como modo de produção, independente seja de qual for a ideologia dele, a produção de riqueza ela é feita através do sistema capitalista. Propriedade privada, dinheiro, capital, dinheiro para ganhar mais dinheiro, é a propriedade privada. Então esse sistema é um sistema capitalista. Então ele trabalha com a direita aqui. Só que ele é uma extrema direita. Você não pode querer comparar, né, todo mundo de direita com a extrema direita. A gente vai ver aqui que a extrema direita ela rompe com qualquer coisa que eles vão para um lado totalmente fora, né, do mundo real físico, né? Vamos a gente discutir isso aqui. Vamos falar aqui. Essa extrema direita fascista, esse modelo fascista, ele tem como principal característica aí o Estado acima de tudo. O Estado ele se baseia em si próprio. O Estado ele baseia-se em si próprio. A finalidade do Estado é ele. Ele é o conjunto, é o centro da coisa. Que aí, entre as ideologias de esquerda, onde você tem aí, vamos dar um exemplo aí no socialismo, onde você tem um Estado que ele controla a sociedade, mas aí, teoricamente, ele vai se dissolver
ele está ali para organizar a sociedade, para depois ele se dissolver. No fascismo não, o Estado, a figura do Estado como uma entidade religiosa. Alguns autores, eles classificam até o fascismo como um Estado religioso. É importante a gente entender isso. A gente vai ver aqui outra característica fundamental aí para a gente do fascismo, culto ao estadista. O estadista, ele é cultuado. O Estado acima do ser humano, acima do indivíduo, o Estado ele está ali, mas ele não está ali num modo físico, ele está ali num modo sobrenatural. O Estado ele é uma coisa quase, mas é uma coisa sobrenatural. Ele é uma dádiva. Então você tem ali o estadista, que ele é um presente divino. A gente falou aqui na outra aula. Esse estadista aí, né, que a gente até falou aqui do todo imperador, ele era César e Augustus, né? É um Augustus, né, um presente divino. Tranquilo até aí? Então você tem essa estrutura aí. Autoritarismo militar é uma característica de todos eles. Partido único, o diálogo, a democracia não existe. A gente falou aqui, se afasta, se é extrema, não tem diálogo. A gente vai discutir aqui, todos eles vão falar sobre isso, vão discutir que não há diálogo, não há abertura para a democracia. Eles são conservadores aí no sentido da família e pátria, são ultranacionalistas, né? A nação ultra em primeiro lugar, então tem essa característica aí. Mas lembrando que isso tudo, essa religiosidade, esse ponto que eu quero que a gente guarde, você carregue aquilo ao longo da nossa aula. Independente de qual for a religião, que a gente vai ver aqui, enquanto o fascismo ele tem uma visão paganista, o fascismo nazista de Hitler, o Mussolini, ele veio, a gente vai ver aqui da esquerda, um cara que veio da esquerda, de teorias socialistas e anarquistas, e de repente rompe com isso tudo e vai para uma extrema. A gente vai discutir isso aqui. E aí vem com aquela visão também arianista, tanto que ele vai discutir até o termo fascismo, que significa, esse lado pagão, mas é um lado religioso também, né? Olha aí, do culto sobrenatural tá ali, mas o estadista está acima disso. Quanto em Portugal e Espanha, onde você tem aí o cristianismo católico, ali forte, presente. A gente vai falar aqui, mas lembrando que o Estado está acima da igreja. É importante te lembrar aqui, André, é complicado, como assim o Estado em cima da igreja? Pega para pensar o seguinte, tanto o lado cristão, católico de Portugal e Espanha, quanto o paganismo ali, aquela visão meio paganista do nazismo e da Itália, lá com o fascismo de Mussolini, eles estão ligados a uma coisa, Império Romano, essa parte aí de César, então todo mundo ali em comum isso. Então, se você é arianista, você segue o paganismo romano. Se você é cristão, lembre-se que o imperador romano Constantino criou a Igreja Católica e ele foi o líder da igreja. A gente viu isso aqui no primeiro ano. Então, de qualquer maneira, se são os deuses pagãos ou se é o Deus cristão, ele é o iluminado. Ele é aí o Messias, o cara que vem para levar a nação num rumo só. Tranquilo até aí? A gente vai discutir, entendemos essa estrutura. Importante a gente perceber isso. Por isso eu estou perdendo esse tempo aqui discutindo essa visão aqui. Então vimos aqui,
o culto ao grande líder, essa visão do Estado como uma coisa divina, acima de tudo, acima de todos, o unipartidarismo, a discussão política não existe, a democracia não existe, o ultranacionalismo, a ideia, né, do ultranacionalismo e de uma superioridade de raça, uma superioridade aí racial. A gente vai discutir isso aqui. Alguns até falam, pô, Mussolini, o Salazar. A Salazar tem, vou até botar o texto aqui para você perceber. Não é uma ideia racista em relação ao paganismo lá, mas tem uma outra visão, a gente vai ver aqui, de que existe uma elite escolhida por Deus para governar. Então aí há um grupo superior, há um grupo superior aí, essa casta aí, a seres mais evoluídos e mais desenvolvidos que outros. Então, essa igualdade do ser humano, ela não é discutida. Tranquilo até aí, gente? Então, só para a gente ver aqui as principais características aqui do fascismo. Beleza. Agora, só para a gente fechar esse contexto aqui, eu quero que você entenda que o século XX, como a gente viu aqui nos Loucos, né? Anos 20 ali, o século 20, ele está marcado principalmente pelo desenvolvimento da ciência, depois da Revolução, do movimento iluminista e da Revolução Francesa, onde a Igreja Católica, a gente vai discutir depois isso de novo, ela perde força, já vinha perdendo força, mas agora com o iluminismo a ciência rompe. A ciência agora explica o mundo. Eu não preciso mais da religiosidade para explicar o mundo. E a ciência agora vem com a tecnologia, com as fábricas. Ela vem agora com um modelo novo. Tanto que você vê que na Primeira Guerra é a guerra em que quem vence é quem está com tecnologia. Nós vimos aqui os tanques submarinos, o petróleo, discutimos aqui. Então, há todo um rancor, um medo desse movimento científico, de desenvolvimento tecnológico, onde o ser humano ele rompe com a religiosidade. Isso tanto do lado da esquerda, com Marx, vocês vão estar vendo aí em sociologia, a gente vai estar falando aí em sociologia, com materialismo histórico dialético, em que o Marx explica o mundo através do material, ou seja, rompe com qualquer coisa metafísica, tanto no mundo do liberalismo econômico. Os liberais econômicos também, a gente viu aqui, falamos aqui, eles são científicos, darwinistas, evolucionistas, eles rompem com isso. Então, olha aí, outra característica que você tem aí, que os grupos fascistas eles vão ter, independente do seu modelo de fascismo, primeiro, eles são contra o comunismo, o socialismo, eles vão rechaçar o comunismo, o socialismo, eles vão rechaçar o liberalismo, e até porque esses dois movimentos aí são cientificistas, eles estão ligados à ciência, e esses grupos aí eles são anticientíficos, eles questionam a ciência. É importante a gente entender isso, a gente viu aqui em sociologia, no positivismo, em que até o movimento positivista dizia assim, a ciência ela é importante, ela é legal, mas se ela for contra a moral e os bons costumes, você deve abandonar a ciência e deve ir pela moral e os bons costumes. A ciência deve ser jogada de lado. Ela não deve ser levada em consideração. O fascismo ele tem isso. Lembre-se que o fascismo ele defende a família, vamos botar assim, ele defende a família, ele defende a moral e os bons costumes, ele defende a religiosidade, seja ela pagã ou cristã, mas tudo abaixo do Estado. Nunca pode ir de encontro a ele. Jamais um papa pode ir contra Mussolini,
jamais a família, o interesse da família pode ir de encontro à nação nazista de Hitler. Então tudo isso é defendido no sentido de que tudo está abaixo do grande Estado. Tranquilo até aí, gente? Eu estou dando só esse conceito aqui, estou amarrando aqui. Ao longo a gente vai falando sobre isso, mas é legal você perceber isso. Primeiro, essas características do fascismo, né? Essas principais características do fascismo. Segundo, aí, entender o grande inimigo que o fascismo ele vai ver. Ele olha a ciência, essa evolução aí científica como um perigo, porque ela pode contradizer o Estado acima de tudo. Então, a ciência ela pode até ser utilizável, mas tem que estar abaixo do Estado. Então, essa ciência que dita a realidade, e essa realidade não pode ir de encontro aos interesses do Estado. Então, essa ciência ela tem que ser controlada. Eles são anticientificistas, eles são contra o sistema socialista comunista e contra o liberalismo econômico. Até porque os dois aí são cientificistas, até porque o socialismo estava se alastrando pelo mundo na época, até porque o liberalismo na crise de 29 ele vai quebrar, e a gente viu aqui, né, a maioria dos grandes países. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Então vamos seguir então. Fui! Vamos lá então, galera. Beleza. O nosso primeiro aí, nosso primeiro grande estadista aí que a gente vai estar falando é Benito Mussolini, na Itália. A gente vai ver aqui o surgimento do movimento fascista na Itália. A gente vai dar uma discutida aí esse surgimento aí da Itália. Mussolini, militar, ele em 1919 ele vai criar, o Partido Nacional Fascista, e ele, só para a gente poder entender assim, primeiro, quem é Benito Mussolini? Quem é o Mussolini? Mussolini era um jovem que veio pobre, de família humilde, que durante muito tempo ele foi de esquerda, altamente de esquerda. Participou de partido comunista, socialista, anarquista, e ele participa, da Primeira Guerra Mundial, e ele meio que se desilude com a esquerda. Caraca, André, mas aí você vê, como muita gente acha que o fascismo ele é de esquerda. Mas pode isso, o cara de esquerda, de repente, virar extrema-direita? Gente, vou dar um exemplo pra gente aqui, a gente tem aqui no Brasil líderes, pessoas que participaram, que participaram aí do movimento feminista, que aí eu não falo nem feminista, eu falo femista, que era uma extrema esquerda, daquelas que iam para a rua nua e faziam aquela agressão com a extrema, de extrema esquerda, que de movimento de extrema esquerda, que hoje está na extrema direita. Inclusive aí ameaçou os juízes da Suprema Corte e tá presa. Então uma pessoa que era de extrema esquerda, de repente virou extrema direita. Os extremos estão tão na curva que eles acabam, é muito comum acontecer um cara que era de extrema esquerda virar um cara de extrema direita. No momento em que ele desilude, que ele vê que ele não, que todo aquele ideal que ele tem ali, que ele não vai conseguir aquele ideal de maneira democrática, de maneira comum, ele parte para a ignorância, ele parte para a radicalização. E quando ele percebe que a radicalização da extrema-direita é poderosa, ele vai para aquela extrema-direita.
Para pensar que o que acontece. Aqui é só um adendozinho aqui. Existe um certo momento, eu percebo isso geralmente em militantes de extrema esquerda. Ele acha que está certo, ele acha que só ele está certo e que ninguém mais está certo, e que o mundo todo está errado e ele está certo. E quando ele se frustra que ele não vai conseguir mudar o mundo, ele parte para a radicalização de tentar dar um golpe nesse mundo. E quando ele olha e vê que ele está certo, não estou dizendo que ele está certo não, mas na cabeça dele, ele acha que ele está certo e que o resto está errado, ele se acha superior. Aí começa a ideia da superioridade. Sabe? Tem um gado, a ideia do gado. Então eu sou superior. Eu sou superior e o resto é inferior a mim, sabe? Isso é muito próximo para você criar essa ideia de supremacia racial, ideológica ou qualquer coisa desse gênero. É fácil o cara tender para isso, desde o momento que ele percebe que as pessoas não acompanham aquilo que ele está pensando. Mussolini ele é seduzido por esse discurso. Ele vai perceber uma Itália, eu vou voltando agora a Mussolini, ele percebe aí uma Itália em 1919 aí, que é pseudo-vencedora da Primeira Guerra Mundial, mas não foi muito bem assim. Os grandes louros prometidos pela Inglaterra não vieram para dentro da Itália. A Itália ela fica fraca economicamente. Ele percebe aí nessa radicalização dele que o Partido Operário, que os operários, e o Partido Comunista não vai conseguir dar o golpe na Itália, que eles não vão conseguir subir o poder, e ele começa uma radicalização. Aí vai surgir o que a gente chama aí, de Partido Nacional Fascista. Vamos lá. A palavra fascista, que aí você vai entender. Fascismo vem de fácil. De fáceis, que é o quê? É uma machadinha que era usada pelo Carrasco no Império Romano. Então essa machadinha, ela vinha em volta dela várias varetas de madeira. Daí o fácil, várias varetas de madeira amarradas como um cabo, para essa machadinha, e o cara ia lá matar o maluco, ou seja, ele era o Carrasco do Imperador Romano. Qual é o sentido aí dessas madeiras aí em volta dessa machadinha aí? A ideia de que cada vareta dessa é o povo. Então o povo todo está unido, preso, a machadinha que é o Estado, e o Estado vai lá e cumpre a sentença. Ele é impiedoso. Ele é impiedoso com aqueles que não estão com o Estado. Então o povo está com o Estado e o Estado ele cumpre a sentença. Ele não está aqui para diálogo. Então, quando o Mussolini ele cria o Partido Fascista e bota esse símbolo aí, você já consegue entender. Primeiro aí pra gente aí, esse paganismo romanista aí, ligado ao Império Romano, a ideia do Império Romano aí agarrado, ele já entrando nessa visão pagã, e você vê aí que o afastamento da democracia e de qualquer diálogo com outro partido, com qualquer outra maneira de pensar diferente do Partido Fascista. Tranquilo até aí, gente? Beleza, o Partido Fascista ele vai criar um grupo chamado Camisas Negras, que é um grupo de jovens em que vão ser doutrinados ideologicamente. Essa juventude é comum. Por que, André, o jovem? Porque o jovem primeiro ele está no gás. Ele é jovem, ele quer mudar o mundo, ele quer ver o diferente, ele quer ver as coisas acontecerem, ele não quer só pensar. Ele quer revolucionar. Então, o jovem,
ele é um alvo fácil para essas ideologias, e segundo, porque ele não tem a cabeça fresca ainda, ele ainda está desenvolvendo. Então, o Mussolini, ele pega e cria esses camisas negras jovens, fardados, bota um uniforme, dá um uniforme pro garotão, fala, aí garotão, toma esse uniforme aqui agora. Para pensar hoje, até hoje, é comum entre os adolescentes e os jovens, daqueles que pretendem ser militar, eu boto uma farda, ou de policial, ou de soldado, eu pego um ônibus ou um trem, as menininhas dão mole, então andar fardado, sabe, você chama atenção, te dá respeito dentro da sociedade, entendeu? Eu quero que você entenda, é importante a gente pegar esses pequenos detalhes aqui e ir amarrando, que senão fica muito vazio o negócio. Então você entende esse jovem, as camisas negras, eles entrando nessa doutrina, essa radicalização, a gente tem que derrubar o governo, a gente tem que tomar, a gente tem que modificar isso, a gente tem que reconstruir, a gente tem que dar garantias para o operário, mas aí, presta atenção, aí não é a ditadura do operariado, que a gente vai ver isso aí com Marx, ou seja, o operariado no poder, não, o operariado é a massa, o filete do Estado. Não é ele que decide, é o Estado que decide. Então eu tenho que pegar esse operariado e trazer ele para mim, amarrar ele. Ele não tem que pensar, ele tem que agir. Tanto que a frase, o lema fascista é crer, obedecer e combater. Olha o lema aí de Mussolini, crer, obedecer e combater. Você não tem que pensar. Mussolini pensa por você. Você entender essa estrutura aí. A gente vai falando aí o pessoal fala, tem um operariado, não sei o quê. Se tem operariado, tem a ver com comunismo. Não. O operariado aí, ele não tem poder, poder de decisão. Ele está ali como o gado. Aquele que fortalece o poder do grande estadista. Então você tem essas camisas negras aí, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Você vai ter mais de 10 mil camisas negras. Quando chega em 1922, Mussolini está com mais de 10 mil camisas negras. Para pensar, é um exército. Então quando vai ter uma parada militar, vai ter um evento em Roma, vai acontecer o que a gente chama de Marcha sobre Roma. O que foi a Marcha sobre Roma? Um evento, uma parada militar, um festejo em Roma, onde o imperador Vítor Emanuel III, ele comparecia, as tropas do exército passavam, aquela coisa, tipo 7 de setembro, da gente. E quando está no meio desse evento, vem desfilar os camisas negras. E de repente, na frente do Vítor Emanuel III, passam 10 mil camisas negras. Ou seja, Mussolini mostra para o rei quem tem o poder dos jovens, quem comanda a Itália. Nessa hora aí, o imperador ele vai dá um recuo, ele fica com medo. Ele percebe aí que o Mussolini ele tem um poder muito maior do que ele imaginava. Quando ele vai dar, vai colocar aí o Mussolini para governar como chanceler. Ele vai pegar e vai começar a governar. Ele dá o governo pro Mussolini. Aí Mussolini começa todo o trabalho dele, de desmantelamento do Estado. Ele vai fechar senados, assembleias, vai instalar aí a censura, suspender a Constituição, todo um processo ditatorial, fechar todos os partidos e colocar o Partido Único como partido, o Partido Fascista como partido único. Pronto, ele toma agora
o poder. Agora ele está forte. Ele consegue agora controlar aí. O rei agora é uma figura decorativa e ele comanda, comanda toda a sociedade italiana. É importante a gente perceber o seguinte também. O sistema fascista, uma coisa que eu acabei não falando ali no começo, é importante. O sistema fascista, ele é um dos sistemas que ele vai ser um dos primeiros a perceber a importância da propaganda. Você viu lá os Estados Unidos vendendo a cultura norte-americana, American Way of Life, cinema. Os fascistas também têm isso. Então a propaganda fascista é muito forte. Então você tem aí uma propaganda fascista muito poderosa. Em cartazes, em filmes, na música, nas rádios, no cinema. Os fascistas, eles vendem a ideia do culto a Mussolini. E quando Mussolini, então, ele passa, quando ele tem a marcha sobre Roma, que ele sobe ao poder agora, ele é chamado de Duce. Duce é o guia, aquele que vai guiar o povo para o grande desenvolvimento. Tá? Beleza? E em 29, em plena crise econômica, em 29, o mundo entrando em crise econômica, os fascistas, aí o Mussolini, ele vai fazer um acordo com a Igreja Católica. Ele precisava fazer esse acordo. Porque a Igreja... Primeiro porque na Itália você tem muito católico. Ali a base, você tem ali o Vaticano, em Roma você tem ali o Vaticano, aquela coisa toda. O povo é muito católico. Ele, apesar que, lembra que a gente falou aqui, ele vive da esquerda e aquela coisa toda, ele não tem uma visão religiosa, ele tem uma visão mais pagã do que cristã, mas ele necessita do apoio da Igreja Católica. E a Igreja Católica não vê ele com tão bons olhos assim. Então ele vai fazer o que a gente chama aí o Acordo de São Latrão, onde vai haver o reconhecimento do Estado Vaticano. Que a gente viu isso aqui no começo da nosso bimestre lá, no primeiro bimestre, na formação aí, perdão, no segundo bimestre, que a gente viu aqui a formação da Itália. A gente viu a Itália se formando e a gente viu aqui que o Vaticano ele ficou cercado e esse assunto não ficou resolvido. Isso vai ser resolvido agora em 1929. Em 29, Mussolini vai sentar com Pietro Garban e vai fechar o Acordo de Latrão, formando o Estado do Vaticano. Ou seja, nesse acordo aí, a Itália, Mussolini e o Estado fascista reconheciam o Vaticano como um país independente, como Estado independente. Mussolini pagaria uma indenização pelas perdas territoriais que a Igreja Católica teve. E o ensino cristão católico seria obrigatório nas escolas italianas. Em troca disso, a Igreja Católica reconhecia o fascismo como um movimento cristão e virava a religião oficial do movimento fascista na Itália. Então é interessante aí esse acordo com a Igreja Católica. A Igreja Católica ela vai dar para o Mussolini um título da Ordem da Torre e da Espada, que é uma ordem católica portuguesa para aqueles defensores, militares defensores do cristianismo no mundo. Daí a gente vai ver depois uma discussão que se tem em Portugal, a gente vai ver aqui com Salazar. Salazar amava e odiava, depois a gente vai falar aqui o Mussolini, porque ele tinha essa característica pagã, de Império Romano. Ele se ligou muito mais a Hitler do que a Igreja Católica. Na verdade, apesar da Igreja Católica reconhecer aqui o fascismo como cristão católico,
a Igreja Católica não se acertava muito bem, porque, na verdade, o Mussolini estava muito mais para o paganismo alemão. Tranquilo até aí, gente? Deu para a gente, né, fechar aqui essa estrutura, que a gente aí vê como é que foi a tomada do poder aí do fascismo, como surge o fascismo, e a tomada do poder de Mussolini, né, dentro da Itália. Tranquilo? Vamos lá? E aí, galerinha, vamos lá então? Continuando, agora nós chegamos ao Hitler, na Alemanha, né? Vamos dar uma olhadinha agora aí no modelo nazista, esse modelo do fascismo na Alemanha, chamado de nazismo. Vamos dar uma atenção agora. Primeiro, vamos falar aqui de Hitler, jovem da Baviera, que lutou a Primeira Guerra Mundial como soldado, e nós falamos aqui no bimestre passado, na primeira Guerra Mundial, ele vai carregar aquele sentimento da punhalada nas costas. Estou só lembrando aqui o conteúdo do bimestre passado. Ou seja, a Alemanha da Primeira Guerra Mundial, ela perde a guerra em território francês. A maioria dos soldados são derrotados em território francês. E o que acontece? Na Alemanha mesmo não teve troca de tiro. Então, de uma hora para outra, os alemães acordam e vê as tropas aliadas, a entrada da Tríplice Entente, né, entrando na Alemanha, a Alemanha derrotada, mas não vê tiro. Então, se criou entre muitos alemães na época a ideia de que a elite o exército alemão havia sido apunhalado pelas costas pela elite rica, principalmente judaica, né? Aí vem a fomentação aí do judeu também, que teria dado a apunhalada nas costas da Alemanha, que a Alemanha poderia ter vencido se não fosse a elite burguesa capitalista judaica que acabou entregando os alemães. Então, só para lembrar aí, que Hitler ele vem alimentando isso. Só lembrar Tratado de Versalhes, que bota a Alemanha como a principal responsável pela guerra. A Alemanha, só relembrando aqui, ela perde todas as suas colônias, perde várias partes de território dela, até ela fica dividida aí, que a gente falou aqui com o corredor polonês, né? Ela é obrigada a pagar pesadas dívidas financeiras à Inglaterra e à França, né? Ela vai ter o seu exército reduzido, diminuído ao máximo, só para gerir as fronteiras. Ela tem uma série aí de coisas que vai levar, e vai entrar a República aí, em 1918, a República de Weimar, né? Que é uma república derrotada, que sendo obrigada a aceitar aí o Tratado de Versalhes. A Alemanha ela vai ficar falida. Ela entra numa falência econômica. E nesse mesmo ano, 1918, aí, que a gente falou aqui, o movimento socialista já está se alastrando pelo mundo. Em 1918, a Baviera, que era um território da Alemanha, aproveita aí essa derrota da Alemanha. A Baviera ela vira um território comunista, mas não fica por muito tempo. Ela fica de 1918 a 1919, ela fica aí como um território comunista, mas ela é derrubada esse território comunista. A República de Weimar vai lá e retoma de novo a Baviera. E dentro da Baviera existia o Partido dos Operários. Um partido dos operários. E a República, na época, manda um espião para dentro desse partido dos operários da Baviera, para poder, achando que esse partido operário ele teria características socialistas comunistas.
E quem é o cara que é mandado como espião para lá? Hitler. Hitler é mandado para dentro desse partido. Quando ele chega lá, ele percebe que o partido não tem nada de comunista. Pelo contrário, ele está vindo aí nas ideologias fascistas, vindas da Itália. Ele já está com uma visão aí fascista. Hitler chega ali, se dá bem, se reconhece ali dentro e vai virar uma figura popular ali dentro, né, do partido. É um momento aí em que ele toma, em 1920, ele vai tomar a liderança do partido, e se torna líder do partido, ele troca o nome do partido. Deixa de ser o Partido do Operariado Alemão, para virar aí Partido Operário Nacional Socialista Trabalhista Alemão. Daí a sigla nazi. E ele. Aí muita gente fala assim, socialista tal. Não, se você for carregar o termo socialista ou social e for levar em consideração isso, você vai errar na maioria dos momentos. Os partidos, às vezes, eles carregam siglas que não tem nada a ver com o nome. Então, o PSL, social, liberal, entendeu? E coisas que nem se encaixam. Esse socialista dele aí, na verdade, é muito mais para ser uma atração do operariado, como aconteceu com ele, de ter ido para lá como espião para verificar se era comunista e de repente percebeu que era fascista. Quando você coloca isso no nome, você atrai o operariado para o lado dele, que não tinha muita nem noção do que era realmente o socialismo, só sabia que era uma coisa ligada ao operariado. Não tinha um conhecimento filosófico, ideológico do que era o movimento socialista, comunismo, muitos não tinham. Então a ideia de se criar o partido, o partido nazista, que é o partido que a gente falou, operário, nacional socialista, que tem de modo socialismo aí, não tem nada a ver com socialismo realmente. Tanto não tem nada a ver que o símbolo tá aí, pra gente aí, a troca de símbolo aí, tá no nosso quadro aí, a troca de símbolo, aí a adoção da suástica, que a gente vai discutir mais para frente, daqui a pouco a gente discute aqui os símbolos pagãos aí que o partido nazista ele tem. A suástica é um símbolo utilizado, a gente vai ver aqui no hinduísmo, de boa sorte, religioso, não tem nada a ver com socialismo ligado a comunismo. Então, de cara você já percebe, só de olhar pelo símbolo do partido, que de socialista mesmo não tem nada, só um nome. É só você perceber pelo símbolo aí da suástica, que a gente vai discutir daqui a pouco aqui. Vamos falar mais pra frente, vou deixar esse assunto aqui dos símbolos fascistas, nazistas aqui um pouquinho mais pra frente, quando a gente for discutir um pouco a ideologia, para você ver aí que não tem nada de socialista aí. Então, voltando aí, em 1920 ele toma o partido para si e troca o nome a partido nazista. Aí está surgindo aí o nazismo. Tranquilo? Beleza, ele vai criar força ali dentro do partido, dentro lá da Baviera e tudo mais, só que acontece o seguinte, a população alemã não vai ter uma adesão muito grande ao partido dele. Durante muito tempo, o partido nazista ele não vai ter uma adesão popular, até porque as ideias do Hitler eram ideias muito assim fora do normal para a galera não se identificava muito. E nesse período aí, nessa época, aí, na década de 20, você tem aí os Estados Unidos, ele entra na Alemanha. Só para você ter uma ideia do que a gente está falando, essa República Weimar, ela fez dinheiro. Como ela devia muito à Inglaterra e à França, ela fez dinheiro. Fez dinheiro, acontece o quê? A gente falou aqui em sociologia,
é que o dinheiro nada mais que representa, ele é uma representatividade do ouro que você tem no banco. Aí a gente fala que lastro ouro. Então fazer dinheiro, papel moeda, sem relação lastro ouro é fazer papel. Então o dinheiro vale menos. A inflação ficou tão grande, que a população, que o dinheiro alemão não valia para nada. Você tem o povo queimando, em lareira queimava dinheiro, porque o dinheiro alemão não valia para nada. Essa crise econômica que a Alemanha estava passando, ela foi amenizada com a entrada dos Estados Unidos, que investiu dinheiro na Alemanha. Houve empréstimos aí, né, para a Alemanha. A Alemanha economicamente ela começou a se estabilizar. Então esse movimento do Hitler, né, na década de 20 aí, né, ele não tem muita adesão dentro do povo alemão. Em 1923, o Hitler, ele inspirado lá pela Marcha sobre Roma de Mussolini na Itália, ele resolve, junto com a SA, né, que era a juventude lá alemã, que eram jovens tipo os camisas negras da Itália, jovens fardados com treinamento militar, aquela coisa toda, ele junto com a SA, ele tenta dar o golpe na Alemanha e tomar o poder, que é frustrado. Ele é preso em 23, esse golpe ele é frustrado, ele é preso, vai para a cadeia, e ele, dentro da cadeia, ele vai começar a escrever o livro dele, que é o Mein Kampf, que é a minha luta, né? Que aí vem toda a filosofia nazista, né, de Hitler e tudo mais. Que a gente vai falar agora, a gente vai estar dando uma olhadinha agora nessa filosofia aí fascista que vem aí dentro do Mein Kampf. Tranquilo? Vamos lá. Vamos lá então, gente, continuando aí. Vamos ver agora, nós falamos aqui, paramos aqui na prisão, né, de Hitler, na Baviera, quando ele vai escrever o livro dele, o Mein Kampf, que é um livro que ficou popular na Alemanha, e que é o livro que é o livro que difunde as teorias, né, de Hitler, né, pela Alemanha, e faz ele uma pessoa famosa. Primeira coisa aqui, que vamos pegar aqui as características aqui desse livro do Mein Kampf, né, para a gente poder compreender aí. Esse livro, ele faz uma mistura, ele faz uma mistura muito grande entre o germanismo, o paganismo hindu e com a mistura de cristianismo. Ele faz uma miscelânea ali bem grande. Vamos entender aí, que aí, até porque eu falei aqui dos símbolos, né? Ele é humanista, ele tem toda uma estrutura aí para explicar as teorias dele. Vamos lá. Primeiro vamos entender esse paganismo aí que vem hindu, que vem do Oriente aí, né? Vamos lá. Ele leu um livro, de uma escritora da época, alemã, que tinha ido para a Índia, a Blavatsky, que ela vai escrever um livro, A Doutrina Secreta, que ela vai falar muito sobre o conhecimento da religiosidade do Oriente, do hindu. Daí a utilização da suástica. A suástica na população hindu, na religiosidade hindu,
é um símbolo de boa sorte, é um símbolo de pureza, é um símbolo dos escolhidos. Para quem estudou aí, viu geografia ano passado, ou comigo, ou com outro professor, viu o sistema de castas. Viu aí, né, o sistema, que é um sistema de religiosidade onde há seres iluminados que possuem castas diferentes. Então a ideia de que existe aí seres de tempos em tempos, eu vou traduzir basicamente aqui para você poder entender isso aqui de maneira rápida. A gente não vai se aprofundar não. Eu vou só para você poder entender. Nessa visão, você tem aí uma entidade una, um ser uno, que é o criador de todas as coisas. E há entidades menores que estão todas dentro desse ser. Está tudo dentro de tudo. Está tudo dentro desse Deus, desse ser hindu aí. Vai diminuindo aí até chegar ao ser humano. E o ser humano, ele também tem que evoluir. A ideia da evolução espiritual ali dentro. E de tempos em tempos, esses seres vem a ideia do karma, de você passar por provações e aquela coisa toda. Então, esses seres iluminados, eles mandam para a Terra feixes de luz, seres iluminados para a Terra, que vão servir de orientação para que as pessoas sigam esses seres iluminados. Que esses seres iluminados que vão levar as pessoas para a aproximação desse ser único. A ideia sempre de pensar como um grande ser único é tentar se entender. Eu estou usando aqui a filosofia do livro Doutrinas Secretas, né, que é um livro baseado nesse hinduísmo, essa visão aí oriental. Essa ideia de sempre entender o ser como você como parte de um todo, de um uno. Beleza, vamos lá. Você poder carregar isso aqui para dentro desse pensamento filosófico que Hitler vai desenvolver. Aí vem com aquele arianismo, aquela conversa que a gente falou aqui, Adão e Eva, da raça superior, os arianos, né, são a raça superior. A gente falou que a teoria da superioridade ariana, né, teria Deus criado, esse ser criado. Como é que mistura toda essa visão? Deus teria criado Adão e Eva, Caim e Abel. A gente falou aqui, Caim mata Abel, Caim é expulso, Abel Caim é expulso e Adão e Eva continuam a ter filhos que vão formar a raça ariana. Então a verdadeira raça ariana, a raça ariana seria a raça de seres humanos. E Caim se misturou com os outros animais e deu sub-raças, que seriam aí os negros, índios, orientais, todos esses outros grupos étnicos seriam sub-raças. Está pegando aí o arianismo, a ideia do arianismo, da raça ariana, e misturando com essa coisa toda aí. Vamos lá, então beleza, você está acompanhando agora aí. Então os arianos são a raça superior. E Hitler é esse fecho de luz. É o Führer. É o iluminado. E o Estado é o uno. É viver sempre para o Estado, entendendo que o Estado é estar com essa força superior, estar com esse Deus. Olha todo esse processo filosófico aí que mistura cristianismo, mistura paganismo, mistura aí o arianismo, né? Toda essa estrutura aí da superioridade ariana e do Estado como representante, como
né, uma dádiva desse ser superior aí, tá? Beleza, aí ele vai dizer mais, ele vai dizer, ó, ele vai criar a teoria da continentalidade. Ele fala assim, ó, quer ver como eu tô certo? Para pensar o seguinte, passa uma linha e divide o planeta no meio, que é a linha do Equador, né? Todos os países acima da linha do Equador são países ricos, industrializados e poderosos. Os países abaixo da linha do Equador são países pobres, né, e fracos, não industrializados. Ele vai falar, tá vendo? O que acontece? As raças superiores, elas é o calor. São regiões mais frias e regiões mais quentes. Então, a tendência da raça superior é procurar climas mais frios. E as raças inferiores procuram climas mais quentes. Então ele fala, região quente, povo preguiçoso, mestiço e burro. Regiões mais frias, povo puro, raça mais pura, trabalhadora e inteligente. Com isso ele vai criar essa teoria que ele chama de teoria da continentalidade, da explicação por que a África seria aí, ó, um continente de pobreza e miséria e tudo mais. Tranquilo? Só dá uma paradinha aqui, porque isso é perigoso. Isso é perigoso. Esse discurso até hoje ainda rola. Vamos lá, para você só entender o seguinte. Olha só, se essa teoria estivesse certa, só estou dando aqui uma pausa para você entender isso. Se essa teoria estivesse certa, não teria surgido uma das maiores civilizações que a humanidade teve no meio do deserto do Saara, que são os egípcios, que construíram pirâmides que até hoje fica difícil de explicar. Então, olha só, essa relação calor, povo de cor, de pele morena e desenvolvimento tá errado. Só que as pessoas não paravam para pensar isso, compravam um discurso que o Hitler vendia. Ele dizia, daí a ciência e a história não ser muito interessante para os fascistas. Porque aí, mais uma vez, você quebra o discurso fascista aí. Estou só mostrando aí para vocês que essa teoria aí da continentalidade não funciona. Se funcionasse, não haveria a civilização egípcia aí no meio do deserto. Num calor monstruoso e com um povo de pele morena. Então, isso não cola. E ele vai continuar. Ele vai criar a teoria do espaço vital. Ele vai falar assim, tá vendo? Então, olha só, existem raças superiores e raças inferiores. Mas ele não segue o darwinismo, como a gente falou aqui, aquele darwinismo social. Ele não está usando ciência, ele está usando aquela visão que a gente falou aqui. Teogonia, né? Essa visão aí teológica aí. Ele vai falar assim, ó, tá vendo? Então existem raças superiores e raças inferiores. Aí vai falar assim, você não vai morar na casinha do cachorro e botar o cachorro para morar na sua casa. Você vai fazer isso? Não. Por quê? Porque você é um ser superior e necessita de luz elétrica, de computador e esse tipo de coisa. E o cachorro não. O cachorro com alimento, água ali, lugarzinho para ele dormir, ele vive. Então ele fala, ele vai dizer o seguinte, a teoria do espaço vital. As civilizações que são superiores, elas necessitam de maiores espaços, maiores territórios, com mais riquezas naturais. E civilizações que são inferiores, elas não precisam de muita riqueza natural nem espaço. Com isso, ele está justificando o expansionismo alemão.
a ideia de que a Alemanha ela tem que invadir outros territórios porque ela é uma raça, é formada de arianos de raça superior. Então é natural que os alemães conquistem outros espaços, porque eles necessitam disso, porque são uma raça superior. Então vimos aqui ó, a teoria da superioridade ariana, vimos aqui a teoria, né, da continentalidade, vimos a teoria do espaço vital. Outra, vai finalizar essas teorias aí que tem no Menkef, ele vai falar que é a teoria do terceiro Reich. Ele vai falar assim, ó, tá vendo? Quer ver um exemplo? Qual foi a maior civilização que pisou na face da Terra? Foram o Império Romano, né? Olha aí, o Sacro Império Romano Germânico. A gente viu aqui no primeiro ano, né, na formação das invasões bárbaras. Então vai falar assim, ó, o Sacro Império Romano Germânico, ele vai ser, né, o primeiro Reich, o primeiro império dos arianos na face da Terra. Seria o primeiro Reich. A palavra Reich significa império. Então ele vai falar assim, esse é o primeiro Reich. Na Primeira Guerra Mundial, né, o Otto von Bismarck, ele vai, a gente viu aqui, a tentativa de fazer o segundo Reich, segundo império germânico, ariano na face da Terra. E Hitler agora está vindo com o terceiro Reich. Para você entender que os símbolos, só você ter uma noção, os símbolos que o império, que existiam no Império Romano, eles são absorvidos pelos arianos, e absorvidos por Hitler. Tanto que aquela águia que você tem lá no estandarte do estandarte do Partido Nazista, é a águia do Império Romano. E o cumprimento, né, o ave César, né, virou Heil Hitler. Heil significa ave, salve. Ou seja, era a ideia de que quando as pessoas vissem o exército nazista marchando, eles vissem o retorno do Império Romano na face da Terra. É essa a visão. Então a gente olha a construção que a gente está fazendo aí para você perceber essa visão que Hitler ele tem aí sobre essa estrutura. Beleza, então, galera, vamos lá? Olha só, vimos aqui que as doutrinas, né, toda a visão que o Menkef traz, que o Hitler traz, ele vai sair da cadeia, esse livro estourou na Alemanha, ia ficar agora uma personalidade conhecida dentro da Alemanha, mas até 29 o Partido Nazista ele ainda não tinha tomado força. Ele vai tomar depois que ele sai da cadeia, ele vai crescendo aí, né? Entre aí mais ou menos em 1923 e 29, o partido ele vai crescendo e vai tomando força porque o livro dele vai começando a fazer sucesso. A outra coisa que eu não falei, fundamental, importantíssima a gente continuar aqui, outra característica aqui do Menkef é colocar a culpa de todos os problemas da Alemanha nos judeus. Ele fala assim, ó, de todas as sub-raças, a pior sub-raça é a judaica. Os judeus, eles são comparados a rato. Eles são os piores. Ele vai dizer o seguinte, vai usar aqui como exemplo. Quer ver o seguinte? Olha só, rato não tem país. Ele não tem região, ele vive. Os ratos, eles vivem dentro das casas dos outros, roubando comida e trazendo doença. Ele compara aí os judeus a ratos. Por quê? Porque até essa época aí, os judeus não tinham um país. Eles viviam dentro dos países. Lembra o seguinte, o Estado de Israel ele só vai surgir depois da Segunda Guerra Mundial. A gente vai estudar isso aqui lá no quarto bimestre. No final da Segunda Guerra Mundial que a ONU vai separar lá a região para criar o Estado de Israel. Até então não existia Estado de Israel. Então ele vai usar
Primeiro, ele vai colocar aí os judeus como os grandes culpados de todos os problemas dentro da Alemanha. E ele vai dizer o seguinte, ele vai falar assim, ó, tá vendo? Eles não têm país. E outra coisa, ele vai se utilizar, como você tinha muitos cristãos ali católicos dentro da Alemanha, ele vai utilizar do ódio que os cristãos católicos tinham dos judeus. Hoje as pessoas não entendem muito bem isso, mas até eu expliquei isso aqui no outro vídeo, só para te reforçar aqui. Para pensar o seguinte, quando Jesus ele é preso, quem leva Jesus à morte são os judeus. É a guarda judaica que prende Jesus, que bate em Jesus, que leva ele para Pôncio Pilatos e que pedem a morte dele. Tanto que o Pôncio Pilatos fala, vocês querem matar? Ele é judeu, ele é do grupo de vocês querem a morte deles? Eu lavo minhas mãos. Por que eu estou explicando isso? Porque durante toda a nossa história aqui do cristianismo, houve sempre nas regiões cristãs a perseguição dos judeus e a consideração dos judeus como os assassinos de Cristo. Tá? Essa visão ela só vai desaparecer depois da Segunda Guerra Mundial. Quando aí você vai ter o perdão do Papa dos judeus, vai ter toda aquela visão, e a ONU vai dar lá o território para eles depois do Holocausto, que a gente vai estar falando aqui nas próximas aulas. Então, olha só, eu quero que você entenda que nesse momento aqui ainda existe um grande ressentimento com os judeus. Ele se aproveita disso e joga a culpa nos judeus. Fala, tá vendo? São os judeus os responsáveis por tudo. Eles são igual ratos, eles invadem o país dos outros, roubam, saqueiam, e você vai defender eles. Para que defender eles? Você sabe quem matou o seu Deus? Foram eles. Eles mataram até seu próprio Deus. Jesus veio para salvar eles e eles botaram Jesus na cruz. Percebeu o discurso? Não estou falando que está certo não, gente. Só quero que você perceba o discurso. Isso tudo está em Menkef. Isso tudo está na doutrina do fascismo. Essa mistura de cristianismo com paganismo, essa coisa toda ela é jogada aí para a população alemã. Tranquilo até aí, gente? Só para a gente entender aí. Ele chega à crise de 29, a Alemanha ela vai ficar quebrada, porque os Estados Unidos ele não vai mais lhe prestar dinheiro, porque ele está na crise de 29, pelo contrário, vai cobrar. A Alemanha entra em crise econômica. Então, os partidos nazistas e os partidos comunistas, eles crescem na Alemanha. Eles começam a discutir e começam a tomar força dentro da Alemanha. É nesse momento que Hitler ele vai ter problemas aí com o líder da SA, que é o Ernst Röhm, que ele vai virar para o Hitler e falar assim, vamos tomar a golpe à força. Lembra que a gente falou? Nós somos antidemocráticos, nós somos a favor da radicalização e tudo mais. E o Hitler já tinha tomado uma jaula, uma cadeia, e falou, não. Se for tomar o poder agora vai ser pelas vias legais. Eu quero tomar o poder pelas vias legais. Então, há um meio que desentendimento aí entre o Ernst e o Hitler. E o Ernst era o líder da SA. E o Hitler sentiu que não se sentia muito confiante com ele. O Hitler, mas aí o partido nazista ele já está forte, já é uma força dentro da Alemanha, ele vai se candidatar para presidente. Se candidata a presidente, mas ele não ganha. Quem ganha é o herói de guerra, Hindenburg. Ele vai ganhar e o Hindenburg ele vai colocar o Hitler como chanceler. Ele não ia colocar o Hitler como chanceler, não, mas como o partido nazista
estava com muita força ali, ele acreditou que poderia colocar o Hitler como chanceler e controlar Hitler. A ideia de que se tivesse, não, boto ele no poder, mas esse cara é meio maluco, com essas teorias loucas dele, mas tem um monte de seguidor, eu vou botar ele aqui como chanceler, mas eu controlo ele, eu vou conseguir manter as rédeas de Hitler. A gente vê já isso aí acontecer. Então ele vai lá e coloca Hitler como chanceler. O que o Hitler vai fazer? Malandramente ele vai fazer o seguinte, ele vai tacar fogo, aí pelo menos já ficou dúbio isso aí, ele taca fogo aí, no parlamento alemão e joga a culpa nos comunistas. O parlamento alemão é incendiado e é colocada aí, na madrugada, e é colocada a culpa num jovem comunista. Inclusive o jovem é preso, assassinado e tudo mais, mas ele cria essa tensão aí, até porque o Partido Comunista era forte dentro da Alemanha nesse momento. Ele cria essa tensão aí de que a ideia dos comunistas poderiam dar um golpe e tomar o poder. Com isso, ele pressiona Rudeberg, o presidente, a dar plenos poderes para ele poder sufocar uma possível revolta comunista. E o presidente assina um documento dando plenos poderes para ele. Beleza, agora ele vai fazer a festa. Ele vai prender tudo que é comunista, vai prender opositores dele, vai prender jornalistas, prende todo mundo que era contra ele. Beleza, com todo mundo preso agora, todo mundo calado, a máquina de propaganda fascista funcionando, ele vai fazer o que? Ele vai dar o golpe. Então agora que ele prendeu todos os seus opositores, era todo mundo preso, e aí a máquina, como a gente falou aqui, a máquina de propaganda nazista, ela está funcionando a plenos pulmões. Em 1934 ele vai fazer o que a gente chama das noites dos longos punhais, que é o que? Na madrugada. Isso é importante a gente entender aqui, só um parênteses para entender a noite dos longos punhais. Você tem aí, até eu coloquei aqui no nosso quadro, dentro da Alemanha, nesse momento aí, você tem 3 forças militares. Você tem o exército alemão, que ele era uma potência forte ali, grande, de jovens treinados. Você tem a SA, que a gente falou aqui, do Ernest Röhm, que era o líder, que fazia parte aí do partido nazista e que o Hitler já tinha dado uma briga com ele, mas que era aquela juventude militarizada de dentro do partido, que estava no controle do Ernest Röhm, mas o Hitler ele montou também para ele a SS, que aí o uniforme preto, uma galera com treinamento mais militarizado ainda, do que a SA. Então você tem 3 forças aí militares. O Ernest não queria, ele queria que o comando militar alemão ficasse nas mãos dele e da SA. E o exército alemão não olhava para a SA e viu uma garotada mal treinada, e Hitler não confiava nele. Então, tanto que ele montou a própria força militar dele, que era a SS. Então, em 1934, ele vai fazer o que chama de a Noite dos Longos Punhais, que é o que? De madrugada, ele vai mandar assassinar todos os opositores dele, o pessoal que estava preso, aquela galera toda. Ele manda assassinar todo mundo, inclusive ele manda assassinar o líder da SA.
e pega a SA para ele, agora o controle da SA. Ele vai assassinar todo mundo. No mesmo ano, meses depois, o presidente morre de câncer e agora ele vai juntar a chancelaria, a chanceler, com a presidência. Ele vira presidente. Ele vira o Führer, que é o iluminado. Agora ele está com poder total. Agora ele tem o poder total. Ele é presidente e ele é chanceler. Só para a gente fechar aqui e reforçar aqui, chanceler, ele é um cargo do Império Romano, ele vem do Império Romano. O que é o chanceler? Toda vez que o imperador romano ele ia julgar as pessoas, aí com pena de morte, esse tipo de coisa, ficava o imperador romano, você tinha uma grade onde ficava o povão. E encostado nessa grade, você tinha o chanceler, que era o cara que controlava quem ia entrar e quem ia sair. Era o cara que era o braço forte do imperador romano. Dentro da Alemanha, aí, chanceler seria o primeiro-ministro. Você tinha o presidente e você tinha o primeiro-ministro, ele que governava. Só que ele governava, ele não tinha o poder militar, que aí o que a gente falou aqui, ó, o presidente dá para ele o poder militar e ele junta tudo. Führer é o facho de luz, é o iluminado. Aí começa todo aquele processo que a gente falou, fecha-se Senado, suspende a Constituição, fecha-se todos os outros partidos, fica só o Partido Único Nazista, e aí, daí para frente, 34 para frente, aí a máquina nazista toma a Alemanha, aí a gente vai ver esse desenvolvimento aí para Segunda Guerra Mundial. Tranquilo até aí, gente? Fomos? Gente, tranquilo, espero que esteja tudo bem em casa com a família de vocês, muito cuidado com a saúde aí, fica tranquilo, respeita aí as determinações da Organização Mundial de Saúde, tá ok? No mais, estamos aí seguindo. Fui!